o inimigo. O texto, versículo 44, diz assim: mas eu lhes digo, Jesus falando, hein? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos. Amem. Vamos pegar a palavra amor. A palavra amor, tadinha, ela está tão enfraquecida, tão abusada, ela está tão adoentada. A palavra amor está na UTI, ela está em estado de coma nos nossos dias. Por isso é importante a gente definir. Quando Jesus fala, ama o inimigo, o que ele está falando? Gente, amar o inimigo, de acordo com Jesus, não significa aquilo que muita gente hoje acha. Amar o inimigo não significa ter um mero sentimento de calor, carinho e simpatia pelo inimigo. Que negócio de mãezona, de paizão. Amar o inimigo não é sentir certa afeição ou interesse. Opa, esse inimigo aí, se ele se tornar meu amigo, ele vai me dar um emprego, eu posso talvez casar com a filha dele. Não, não é isso. Amar o inimigo não significa atração física pelo inimigo, ou paixão ardente pelo inimigo. Ou esse inimigo é gatão, hein? Amar o inimigo não significa também ignorar que esse inimigo é seu inimigo. Tem gente que acha que amar o inimigo é falar, não, ele é bonzinho, ele é legal. Não, amar o inimigo não significa ignorar que essa pessoa na sua família, ou essa pessoa na sua igreja, é seu inimigo. Ele está te atacando, ele está falando mal de você, ele está tentando te derrubar. E não é negar, por amor a ele, não vou negar a realidade. Fazer de conta que ele é bonzinho, que ele quer meu bem. Amar o inimigo não é deixar de confrontar o inimigo com o pecado dele contra Deus, em relação a mim. Amar o inimigo também não significa perdoá-lo incondicionalmente. Tem gente que acha que amar o inimigo é você sair como um santo com uma auréola, e a pessoa está te atacando, a pessoa está falando mal de você, e você, eu te perdoo, você está perdoado já. Não, você não dá o perdão para alguém que não se arrependeu ainda. Amar o inimigo é você estar disposto no seu coração a entregar o perdão para essa pessoa, mediante o arrependimento dela. Quando ela muda, a gente dá o perdão, você não perdoa antes. Amar o inimigo significa, presta atenção, amar o inimigo significa ter uma atitude interior bondosa, benevolente, dedicada especialmente, não ao inimigo, a Deus. Ter uma atitude de bondade, dedicada especialmente a Deus. E também as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Atitude que se revela através de palavras edificantes, não bajulações, palavras edificantes, e ações de bondade, de proteção, até para com aqueles que te tratam com hostilidade. Essa definição ela é carnuda, né? Ela é pesada. Vamos de novo? Um momentinho só. Amar o inimigo é ter uma atitude interior benevolente, dedicada especialmente a Deus e às pessoas que Ele coloca no seu caminho. Atitude que se expressa, se revela através de palavras edificantes e ações de bondade e proteção, até para com aqueles que nos tratam com hostilidade. Amar o inimigo é amar aquela pessoa que te trata com hostilidade, na base do amor ágape de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Não é que Ele sentiu, talvez Ele sentiu também, mas sentir não é a ênfase. Hoje em dia, na nossa sociedade, falar de amor, fala de sentimento. Eu estou sentindo um calafrio, um amor pela minha esposa. A gente logo pensa em sentimento, que deixa a gente, né, nas nuvens. Não. Na Bíblia, amor ágape, amor, vai além do sentimento. Você ama alguém, você pode até sentir, mas acima de tudo você age. Deus amou o mundo de tal maneira
que ele deu, ele agiu, ele sacrificou algo precioso dele a nosso favor. Um exemplo bíblico desse amor para com os inimigos, um exemplo que a gente gosta, e é legal que não é um exemplo voltado à pessoa de Cristo, mas a alguém que era uma pessoa temente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um servo de Deus lá do Antigo Testamento, José, conhecido como José do Egito. José e seus 11 irmãos invejosos e traíras. Eu não vou aqui contar a história de novo, mas você sabe, José, ele tinha 11 irmãos, e esses 11 irmãos sentiram inveja dele, sentiram ódio dele, não conseguiam nem conversar com ele, tamanho de inveja e ódio que tinham contra ele, e decidiram matá-lo. Na última hora ele não foi morto, ele foi vendido como escravo. A mesa vira, e Deus, na sua providência, promove José a uma posição do segundo homem no Império Egípcio. Vem uma grande fome, os irmãos passando fome no seu paizinho lá, vêm e aqui se deparam agora com o irmão que eles traíram, com o irmão que eles odiaram, com o irmão que eles tentaram matar. Agora esse irmão está por cima da carne seca e eles estão por baixo. E o texto bíblico fala em Gênesis 50 que eles, quando reconheceram quem José era e como eles dependiam de José agora, e eles tinham medo que José iria se vingar deles, então eles se prostraram e eles humildemente ali, arrependidos da besteira, da atitude baixa, pecaminosa deles, a Bíblia fala que eles disseram para José assim: pode se vingar da gente, pode acabar com a nossa raça, aqui estamos, nós somos os teus escravos. Um dia nós te vendemos de escravo para alguém, hoje nós somos os seus escravos. E José, porém, lhes disse: se levantem, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que vocês hoje fossem preservados, e a vida de muita gente fosse preservada. Por isso, não tenham medo, irmãos traíras. Vocês, eu não sou tonto, eu não sou burro, eu sei que vocês intentaram o mal contra mim, eu não estou negando isso. O fato de eu amar vocês não faz de mim um idiota. Eu sei que vocês foram meus inimigos, parece que estão arrependidos agora, mas vocês foram meus inimigos, e eu tenho o direito e tenho o poder de acabar com a raça de vocês agora, mas eu não vou fazer isso, porque por trás de vocês eu vejo a causa primária de tudo, que é o Senhor Deus, a quem eu temo. Por isso, não tenham medo. Sabe o que ele fala para eles mais? Fala: fiquem tranquilos, eu os sustentarei aqui no Egito, eu tenho autoridade, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, e eu vou dar casa, moradia, emprego para vocês. José foi gracioso com seus irmãos invejosos e traíras, não por medo deles, mas por fé na palavra de Deus e por temor ao próprio Deus. Eu estou falando isso porque tem muita gente que se mostra respeitoso e submisso a um inimigo por medo, e aí está errado. Jesus não está falando para você ser um covarde, não bata de frente contra seus inimigos, não bata de frente contra os inimigos de Deus, da cruz, os inimigos pessoais, você não bata de frente, você pode levar pior, não é por covardia, não é por mero passivismo. Você tem que amar o seu inimigo, mesmo podendo acabar com a raça dele. Você tem que amar o seu inimigo por temor a Deus, por obediência a Deus, crendo no poder da palavra de Deus. Foi isso que José fez. José, ele tinha ouvido no passado que Deus haveria de promovê-lo para o bem da sua família toda, e ele confiou nessa palavra, ele sabia dessa palavra, e ele não vai agora ir contra a palavra de Deus. Mas cuidado com esse espírito que parece espírito de humildade, mas não é, é medo, é covardia. O livro de Romanos fala que o justo, o filho de Deus, vive pela fé, e não baseado no medo. Tem gente que toma decisões na vida sempre com medo. Eu vou fazer isso porque eu estou com medo que... Não, para de viver na base do medo, vive pela fé. Fé, por exemplo, nesse caso,
na palavra de Cristo, que fala para você: olha, não se vingue, não maltrate os seus inimigos, não retalie, devolva o mal com o bem, ame os seus inimigos. Por crer em Cristo eu vou então viver pela fé e não pelo medo. O medo escraviza, a fé e o amor libertam. Seja como José. Isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa mensagem. Vamos lá? Como amar nossos inimigos. Como amar nossos inimigos. Está tudo no texto aqui, eu não preciso inventar nada, está tudo aqui. Vamos lá? Como amar os nossos inimigos. Eu olho mais para essa câmera, e falaram para mim que ela pega melhor, mas tem uma câmera aqui, tem outra lá, e vou começar a rodar mais um pouco aqui. Vamos lá. Como amar os seus inimigos. Nessa câmera de cá, vamos lá. Primeira coisa, para amar os seus inimigos, o texto fala que a gente, de uma forma bem prática, Jesus fala: você quer amar os seus inimigos? Ok, primeira ideia que eu te dou: ore pela salvação deles. Ore pela salvação deles. Não é isso que Jesus fala no versículo 44? Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orem por aqueles que os perseguem. Não foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário? John Stott, no livro dele, ele fala assim, olha que interessante, ele fala assim: Jesus parece ter orado por seus torturadores enquanto o ferro perfurava suas mãos e seus pés. De fato, Stott fala, o tempo verbal imperfeito da sentença em Lucas 23 sugere que Jesus não orou uma vez só, mas ele orou e continuou repetindo a sua oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Se a cruel tortura da crucificação não pôde silenciar a oração do nosso Senhor por seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou indolência poderiam justificar o nosso silêncio de não orar pelos nossos inimigos? Eu tenho certeza que muitos de vocês, como eu, já passaram por doenças, passaram por aflições terríveis, aonde de madrugada você orava como Jesus: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, eu estou nas tuas mãos, por favor, muda a minha sorte. Senhor Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda, ó Deus. E você vai clamando por você mesmo. Mas Jesus desafia você com o seu exemplo e com a sua palavra a fazer isso pelos seus inimigos, interceder pelos seus inimigos. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a investir na vida do inimigo, e a gente começa de repente a amar o inimigo. Você começa a orar por aquele camarada, por aquela mulher chata, engraçado, daqui a pouco você está amando, e pela fé você está já antecipando que Deus pode fazer na vida dela, e transformá-la numa amiga, num amigo seu, num irmão em Cristo. Bonhoeffer falou o seguinte: na oração, quando você ora pelo seu inimigo, naquela oração, você se coloca ao lado do inimigo, você chega perto dele, e por ele você intercede diante de Deus.